2, plenamente curados. Eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais para que você possa receber tudo que o Espírito Santo quer ministrar no seu espírito, para que você saia daqui encorajado em fé, para viver uma vida de vitória na sua saúde em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Vamos ao nosso texto base, Isaías 53, versículos 4 e 5. Esses versículos dizem assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, e pelas suas feridas, nós fomos sarados. Diga: eu fui plenamente sarado em Jesus. Nós estamos trabalhando esse assunto aqui para que você esteja viva, estabelecido em fé, no que a palavra diz sobre nós acerca de saúde. O que a palavra diz sobre nós é que Jesus levou sobre si as nossas dores, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e por causa desse ato nós fomos sarados. Nós temos trabalhado esse assunto aqui para que a igreja entenda e tenha a revelação de que a mesma obra que nos alcançou com salvação, a mesma obra, o mesmo sacrifício de Jesus que nos alcançou com redenção, a mesma obra e sacrifício de Jesus que nos alcançou com remissão, essa mesma obra que nos alcançou com justificação, foi a mesma obra que também nos alcançou com saúde perfeita em Jesus. É preciso estar estabelecido nessa verdade, e muitas pessoas acham que esse texto se refere a doenças somente emocionais na alma, mas nós vimos Mateus, o Evangelho de Mateus, ele cita esse texto. Aliás, você vai encontrar por diversas vezes a frase principal do Evangelho de Mateus: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E Mateus, no capítulo 8, é um capítulo que traz uma sequência de curas físicas, curas espirituais, curas emocionais, já começando com a cura de um leproso, a cura de um paralítico, a cura de alguém que estava com uma febre, a cura de muitos endemoniados, a cura de diversos tipos de doenças, todas as sortes de doença. E no final do capítulo, ele vai dizendo: isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. Mateus fez questão de deixar claro para nós, para os judeus naquela época e para nós, que o texto não fala apenas de doenças emocionais, mas o texto é bem claro: todo tipo de doença. Ele nos alcançou e nos curou em tudo o que nós precisarmos. Todo tipo de cura está disponível para você, para nós em Jesus. Curas físicas no nosso corpo físico, cura nas nossas emoções, cura na nossa mente e no nosso espírito. Nós fomos plenamente curados em Jesus, em nosso espírito, alma e corpo. Nós fomos curados de toda sorte de enfermidade. E essa grande base, é preciso que você entenda essa grande base, para que você seja estabelecido em fé e viva isso que nós estamos dizendo aqui. Viva isso que a palavra diz sobre você: você é plenamente curado. Essa grande base de que a mesma obra que te salvou também te curou. Se você pode ter fé, pensa comigo, se você pode ter fé para acreditar, para crer que você é salvo. Quantos creem que são salvos aqui em Jesus? Se você pode ter fé para crer que você é salvo, então você pode ter fé para crer que você foi curado, porque trata-se da mesma obra. Se você pode ter fé para crer que você foi plenamente perdoado, que você foi remido, plenamente perdoado, você também pode ter fé para crer que você foi curado.
Se você tem fé para crer que você foi redimido, não há sobre você nenhuma condenação, não pesa sobre você nenhuma maldição, então você também pode ter fé de que você foi plenamente curado, porque nós estamos falando de um único ato, Jesus naquela cruz, uma obra perfeita, completa, que nos alcançou, diz a Bíblia, com toda sorte de bênçãos. Eu tenho certeza aqui que ninguém recebeu um certificado. Quando você recebeu Jesus, não apareceu um anjo, entrou na sua igreja, ou bateu na sua porta, na segunda-feira, após o domingo que você aceitou Jesus, e levou para você um certificado carimbado do céu, declarando que você é salvo. Alguém recebeu aqui esse certificado, pessoal? Alguém recebeu? Me avisa aí então, porque até agora eu não recebi. Você não vai receber esse certificado. Você sabe que você é salvo, você crê que você é salvo pela fé. Amém, pessoal? Pela fé. Você sabe tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, e nós recebemos mediante um posicionamento de fé no que Ele disse sobre nós. Então, se você pode aplicar a sua fé crendo que você é salvo em Jesus, você também pode, eu estou aqui para dizer para você, que você também pode e deve aplicar a sua fé no dia a dia, crendo que você também é curado nele. Foi uma única obra. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente e ter a revelação é de que essa obra foi única e completa. Ela foi consumada, é uma obra que está vigente, é para nós hoje, é para nós agora. Diga, é para mim, é para agora. Não foi à toa que na cruz Jesus usou a palavra tetelestai. Tetelestai significa está liquidado, está completo, não há mais nada o que fazer. Não foi à toa, ele usou a palavra mais adequada para o momento. Nas suas últimas palavras na cruz, ele usou a palavra mais adequada para o momento. Está liquidado, está consumado, está completo. Eu sei que muitas pessoas não conseguem aplicar a sua fé nisso e querem ajudar Jesus hoje de alguma forma, ajudar fazendo campanhas de quebras de maldição, porque não creem que a maldição ficou travada, ficou retida naquela cruz, e querem ajudar na obra de Jesus. Mas se você crê que a obra de Jesus foi completa, você vai viver isso. A obra dele é completa, consumada, estabelecida, é para nós hoje. A Bíblia diz que ele se fez pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos, o quê? Diga, a justiça de Deus. A Bíblia fala que ele se fez maldição naquela cruz, para que nós nos tornássemos nele uma bênção. A Bíblia fala também que ele enfermou naquela cruz, que ele recebeu as chagas, as dores, as enfermidades naquela cruz, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida de saúde em Jesus. Faça essa declaração de fé comigo, levante uma de suas mãos e diga: em Cristo eu posso desfrutar de saúde plena em meu espírito, alma e corpo. Eu quero que a igreja seja estabelecida nessa verdade. Filho de Deus, filha de Deus, eu quero que você esteja e viva estabelecido nessa verdade. Você foi completamente curado em Jesus. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, fostes sarados. Quantos foram sarados aqui? Quantos sabem que foram sarados? Mas pastor, como que eu vivo isso, né? Como que eu posso aplicar, ativar isso? Como que eu vivo isso na minha vida pessoal, na minha vida cotidiana? Muitas vezes, muitas pessoas são levadas a fazer doutrinas baseadas em experiências de um ou outro, ou até em suas próprias experiências. Pastor, certa vez eu orei e nada aconteceu. Pastor, fulano que é um homem de Deus orou e nada aconteceu.
E pontualmente, muitas pessoas vivem olhando experiências de um e de outro, ou até suas próprias experiências, em que você orou e não aconteceu, e você acha que por conta disso você pode paralisar-se. Você pode, por conta disso, parar de crer, mas eu quero convidar você a não olhar para as circunstâncias, a não olhar para um evento, um fato ou outro na vida de ninguém, ou até na sua vida. Todos nós estamos crescendo e exercitando a nossa fé em Jesus. Não aconteceu, meu amigo, ontem, hoje vai acontecer. Não aconteceu naquela época, agora vai acontecer. Persevere, insista, creia. Creia. Ah, pastor, o senhor já orou e muitas coisas aconteceram? Sim. Já orei e muitas coisas aconteceram. Se você já teve a experiência de orar e não aconteceu, já. E não só por isso, eu parei de crer. Ou eu disse por conta daquela experiência ou outra, eu não vou mais orar por cura, ou não vou mais crer em cura. Pelo contrário, eu continuo crendo, eu vou crer até o final. Eu vou crer todas as vezes, porque eu sei que Deus pode, que Deus quer, que cura me pertence. Eu tenho saúde sobrenatural em Jesus. As pessoas muitas vezes paralisam por conta de uma experiência ou outra. Eu quero dizer para você, não paralise, continue avançando, meu amigo. Aí fora, se você for numa palestra de coach, uma palestra motivacional, não tenho nenhum problema com palestras motivacionais, tá? Não tenho nenhum problema com coaches, tem o seu valor, né? Tem o seu lugar, mas você vê as pessoas, por exemplo, ministrando palestras motivacionais, dizendo não desista. Você só vai perder se você desistir. Se não deu certo uma vez nos seus negócios, então tente a segunda vez. Não deu certo a segunda vez, então tente a terceira vez. Não deu certo a terceira vez, então tente a quarta vez. Quantas pessoas estão falando isso aí fora? Né? E muitas vezes se apoiando na própria força. Eu quero dizer para você que tem a Bíblia do seu lado. Eu quero dizer para você que tem a palavra de Deus do seu lado. Que tem as promessas de Cristo do seu lado. Não é porque não funcionou uma vez que você vai parar. Acredite, você acha que não deu certo, que caiu, Deus está preparando você, você está crescendo, você está amadurecendo, você está exercitando dia após dia a sua fé. Todos nós estamos nesse processo, crescendo, amadurecendo, exercitando a nossa fé. Não pare de declarar a verdade da palavra. Vai chegar uma hora que você vai ver que cura, milagre, vai virar uma rotina na sua vida. Se você crê, você vai ter a sua fé amadurecida, você vai ser robusto em fé. Não paralise por conta da experiência de um ou de outro, ou até por conta de uma experiência sua, que você orou e não aconteceu. Ok, aconteceu isso lá atrás, foi isso que você viveu lá atrás, persevere, continue crendo, olhe para a palavra, e você vai ver que você vai viver milagres em nome de Jesus. Quantos estão dispostos a crer até o fim? Quantos estão dispostos a crer sempre? Creia sempre. Creia sempre. Nem sempre nós teremos todas as respostas, você não precisa entender tudo, mas creia, coloque na mão de Deus. Salmo 103, versículos de 1 a 3 dizem assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Você tem coragem? Você pode ser encorajado em fé para crer que o que a palavra diz sobre nós é verdade? Quantos tem coragem aqui? A palavra diz que é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, e a palavra diz que é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Diga todas. Diga todas. Se a Bíblia fala nada, é nada. Se a Bíblia fala tudo, é tudo. Se a Bíblia fala todas, a Bíblia está falando de todas. Você acha que viver cura é algo impossível para você? Você acha que viver milagres rotineiramente é algo impossível para você? Você acha que isso é algo difícil para Deus? Quero levar você agora a pensar em uma coisa. Sobre a nossa perspectiva, curas, milagres, maravilhas, são coisas grandiosas sobre a nossa perspectiva. A ponto, tem tanta gente que acha isso tão grandioso, que ele paralisa achando que não é nem para ele, de tão grandioso que é.
E na nossa perspectiva, de fato é grandioso cada milagre. Mas eu quero dizer para você, na perspectiva de Deus, é uma coisa simples e rotineira a igreja viver milagres. Na nossa perspectiva pode ser difícil, na nossa perspectiva humana pode ser complicado, na nossa perspectiva pode ser muito elevado, mas na perspectiva de Deus é algo simples, é algo para nós todos os dias, a igreja viver milagres diariamente. Eu quero convidar você a olhar pela perspectiva do seu pai agora. Não pela sua perspectiva, pela sua limitação, mas pela perspectiva do seu pai. Amém? Você entendeu? Então agora olhe pela perspectiva do nosso pai. E o nosso pai é ilimitado. Para ele não há nenhum limite para agir. Quantos creem aqui que não há um sequer limite para Deus agir? Quantos creem aqui? Ok. João 11, 25 diz assim. Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O contexto aqui, onde Jesus disse isso, é o contexto, um texto bastante conhecido, um contexto sobre a ressurreição de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, quando Jesus chega naquele lugar. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz para elas: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus toca num ponto que para nós é o limite. Morreu, não tem mais jeito. Na nossa perspectiva, morreu, já era, não tem mais o que fazer. E Jesus toca nesse ponto dizendo: quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Ou seja, ele mostra para nós que na nossa perspectiva é impossível, mas na perspectiva dele é plenamente possível. Eu quero que você olhe pela perspectiva do seu Pai, ilimitado, todo-poderoso, amém? Não há limites para ele, não há limites para o que você pode crer. Tem muitas pessoas vivendo milagres maravilhosos, porque estão ousando crer que o que Deus disse sobre elas, que o que Deus disse na sua palavra é a verdade absoluta. E eu quero dizer isso para a igreja: se você ousar crer, você vai viver milagres, milagres em nome de Jesus, rotineiramente na sua caminhada. Não tenha medo de professar a sua fé em relação à cura, não tenha medo. Ah, mas e se eu falar e o sintoma não sair? Não tenha medo, continue perseverando, continue insistindo, e você vai ver que o seu corpo físico vai viver, vai receber a obra de Jesus e vai acontecer em teu corpo físico, vai se manifestar no teu corpo físico quem você já é em seu espírito, completamente curado em Jesus. Continue insistindo, continue perseverando. Nós não fomos chamados, pessoal, não há diferença nenhuma entre o cristão que vive pelo que vê, pelo que sente, pelo que ouve. Não há diferença nenhuma entre esse cristão e as pessoas lá fora, que só creem naquilo que vê. A diferença que há em nós é que nós, apesar de vermos, apesar de termos o diagnóstico na mão, nós não negamos essa realidade, nós estamos vendo aquilo ali, mas a diferença que nós temos é que nós cremos numa realidade que é ainda superior, que é maior a isso que nossos olhos podem ver, a realidade do que a palavra diz sobre nós. E é sobre essa palavra que nós vamos viver milagres. Amém? Quantos creem? Lucas 18, 27, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27, diz assim: E ele respondeu, Jesus dizendo: as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para Deus. Eu disse para você, na nossa perspectiva parece difícil, na nossa perspectiva parece impossível, na nossa perspectiva parece grande demais, mas na perspectiva de Deus é simples. Na perspectiva de Deus é para você viver rotineiramente tudo que Ele dispensou, tudo que Ele deu naquela cruz, todo o legado de Jesus para cada um de nós. A saber, todos aqueles que creem. Quantos creem aqui? Digam amém, eu creio. Não há nada impossível para o nosso Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 32, no versículo 27, registrou isso aqui.
Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Eu pergunto isso para vocês hoje. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Eu sei que muitas vezes você ouve uma mensagem, ouve aquela outra mensagem, e às vezes você é tentado a dizer, não, mas o meu problema realmente é muito difícil. Não, mas o meu problema é que o pastor não sabe o que está falando. O pastor não sabe o que eu estou passando. O meu problema é demais. Já viu isso? Ok, eu lanço essa pergunta para você que pensa assim: existe alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Então saia da sua perspectiva e comece a ver sobre a perspectiva de Deus. Você vai ver que o teu problema não é tão grande assim. Grande é o seu Deus diante desse problema. Comece agora a enxergar diante da perspectiva do seu Deus. Abraão ouviu algo semelhante. Abraão também ouviu algo semelhante. Registrado no livro de Gênesis, no capítulo 18, os versículos de 11 a 14 dizem assim: E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sara, pensando assim, diante da promessa, do filho da promessa que Deus tinha feito para eles. Ela rindo, sem acreditar. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei à luz ainda, havendo já envelhecido? E Deus pergunta a Abraão, aquilo que nós lemos em Jeremias. Abraão também ouve a seguinte frase: haveria coisa alguma demasiadamente difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. É assim e ponto. Eu quero que você pense: há alguma coisa demasiadamente difícil para o seu Deus? A resposta é não. O limite quem coloca somos nós. O limite quem coloca é a nossa fé, é até onde vai a nossa crença, é até onde a gente consegue crer. Mas Deus não tem limite nenhum acerca disso. Todas as vezes que pessoas chegaram para Jesus com uma necessidade grande, grave, e demonstraram fé, Jesus olhou para elas e disse: seja feita conforme a sua fé. Seja feito conforme você crê. Seja feito conforme você está dizendo. Jesus em Nazaré, na cidade em que ele foi criado, a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres naquela cidade, porque não creram nele. O limite está até onde a gente vai crer. O limite está até onde a nossa fé alcança, mas não há limites no nosso Deus. Vocês estão compreendendo? Eu quero encorajar você a crer que o seu problema é muito menor do que o seu Deus. Eu quero encorajar você a crer que seu problema, seja ele qual for, ele se curva, ele se dobra diante da grandeza do Todo-Poderoso Jesus. Nós declaramos aqui, nós cantamos aqui hoje: eu declaro o nome de Jesus sobre a minha família, eu declaro o nome de Jesus sobre a doença, eu declaro o nome de Jesus sobre os problemas, eu declaro o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo outro nome que se possa mencionar. O nome de Jesus está acima. O nome de Jesus está acima do câncer. O nome de Jesus está acima das doenças no sangue. O nome de Jesus está acima das doenças pulmonares. O nome de Jesus está acima das doenças dos ossos. O nome de Jesus está acima das doenças renais. O nome de Jesus está acima das doenças neurológicas. O nome de Jesus está acima das doenças no pâncreas, no fígado, no pâncreas. O nome de Jesus está acima. O nome de Jesus está muito acima. Muito acima, muito acima, muito acima. Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga: para Deus não haverá impossíveis em todas
olha todas de novo, gente, em todas as suas promessas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras, em todas as suas promessas. Não coloque limite em Deus, seja ousado em fé e viva milagres em nome de Jesus. Eu quero falar para você sobre uma coisa que é muito importante, que é chamada por Jesus de pão dos filhos. Diga, pão dos filhos. Não sei se você já percebeu isso, já ouviu falar disso, já ouviu alguma pregação sobre isso, mas eu hoje quero te ensinar o que é que a Bíblia chama, o que é que Jesus chama de pão dos filhos. Vamos ver juntos? Vamos ver juntos. Mateus, no capítulo 15, vamos ler os versículos de 21 a 28. Esses versículos dizem assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural de Dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas, ou senão, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher não era judia, aquela mulher era uma mulher cananeia. Jesus fala: eu fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher olha para ele e diz, a mulher veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo, veja comigo, ele disse: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Jesus admirou-se daquela fé e disse: seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi, diga, curada. Você percebeu que Jesus chama a cura de pão dos filhos? Aquela mulher estava chegando para Jesus e buscando o quê? Diga, cura. E Jesus chama a cura de pão dos filhos. Gente, você já percebeu isso? Cura na perspectiva de Deus é pão, é alimento básico para todos os filhos. Cura é alimento básico na perspectiva de Deus para nós que somos filhos. Jesus deixa claro aqui, o que ela buscava, cura. Jesus deixa claro que o que ela buscava é pão para os filhos. Amém? Amém, pessoal? Eu quero dizer para você, tem pão para você todos os dias. Eu quero dizer para você que cura te pertence. Cura é o pão dos filhos, pertence a nós, está disponível todos os dias. Mais uma vez, na nossa perspectiva, parece milagroso, parece grande demais, mas na perspectiva de Deus, é um alimento básico para quem é filho. Você é filho? Tem pão para você. Você é filho, você é filha, tem cura para você. Receba a cura em nome de Jesus. Quantos recebem a cura aqui? Quantos recebem a cura em nome de Jesus? Receba a cura em nome de Jesus. Na perspectiva de Deus é pão, é alimento básico para quem é filho. E olha que maravilhoso isso aqui, ó. Olha a vontade dele de dar para nós pão, de dar para nós essa cura. Veja, Mateus 7, versículos de 7 a 11, dizem assim: peçam e vocês receberão. Diga assim: peçam e vocês receberão. A gente vê, né, muitas pessoas, às vezes chega para nós e fala assim: pastor, eu não peço mais nada, eu só agradeço. Eu só agradeço agora, a minha vida é só agradecer. Ok, bonito, né? Você deve fazer a oração de gratidão, ser grato todos os dias. Mas peça, filho, pode pedir, a Bíblia fala que você pode pedir. Peça e você vai receber. Peça. A oração da fé é isso, é pedir. Peça.
Peça baseado numa promessa, peça baseado naquilo que a palavra diz sobre você, peça e você vai receber. Você não precisa pedir 1 milhão de vezes, você pode pedir uma vez só com fé e agradecer 1 milhão de vezes, se for o caso. Mas você pode pedir uma vez só, fazer a oração da fé pedindo, mas não deixe de pedir, porque a Bíblia diz, peça e você vai receber. Procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Quantos recebem isso? Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho, quando ele lhe pede pão? Conecta isso ao que Jesus disse, naquele outro texto, falando sobre cura ser o pão dos filhos. Aí ele pergunta aqui nesse texto, será que vocês, o seu filho pedindo pão, vocês ao invés de pão vão dar pedra para eles? Eu quero dizer para você, você acha que o seu Pai Celestial, quando você pedir pão para ele, e você já viu aqui que pão dos filhos é cura, Jesus chamou cura de pão dos filhos, você acha que ao invés de dar esse pão, seu pai vai te dar pedra? Veja aqui o que o texto diz, olha só, ou dará uma cobra ou uma serpente quando ele pedir peixe? Aí Jesus diz assim, ó, vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peça pão, filho, peça pão, filho. Creia na cura, filho. Creia na cura, filha. O seu pai não vai te dar pedra. Ele vai te dar pão. Ele vai te dar cura. Eu quero levar você a um nível de fé que crê no que Isaías disse. Nós lemos aqui o texto base que diz, Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías profetizou isso por volta de 700 anos antes de Cristo vir. Antes de acontecer o que aconteceu na cruz, Isaías por volta de 700 anos profetizou falando sobre a nossa redenção em Cristo Jesus. E se você já prestou atenção, 700 anos antes de Cristo, Isaías já usou os verbos no passado, ele tomou, ele levou. Vocês conseguem perceber isso? Mais de 700 anos, Isaías profetizando sobre algo que iria acontecer na frente em Jesus, mas na profecia ele já usa os verbos no passado. Ele tomou sobre si, ele levou sobre si, ele já fez. Porque na perspectiva dele, ele já viu o sacrifício pronto, perfeito, completo que Jesus iria fazer. Eu quero convidar você a um nível de fé que crê que você não vai ser curado simplesmente, mas que você já foi curado há mais de 2000 anos naquela cruz. Você já foi curado em Jesus há mais de 2020 anos naquela cruz. Ele já preparou tudo que você precisava, tudo que você precisava para ser feliz, Ele já preparou, Deus já preparou em Jesus na cruz. Você já foi curado naquela cruz em Jesus. Diga assim, eu sou plenamente curado em Cristo Jesus. Quantos estão recebendo aí, gente? Você está pegando isso, olha, na sua mente, escute aqui, na sua mente você não vai conseguir pegar. Na mente a gente fica assim, mas não deu certo aquela vez, mas com fulano não deu certo. A mente fica assim, tentando fazer cálculo, tentando entender. Mas eu quero que a sua mente fique infrutífera agora e que você receba em seu espírito a revelação de que você é plenamente curado. E você pode dizer à sua alma, à sua mente, fica quieta que você não vai entender nada disso. Eu sou, porque sei que sou curado plenamente em Cristo Jesus. E tem mais mente, e tem mais alma, receba a cura nas suas emoções também, receba a cura agora mesmo, em nome de Jesus. Acredite, Deus pode, acredite, Deus quer, você já foi curado em Jesus.
Quantos creem nisso? Digam amém, eu creio. Eu disse que tinha muitas coisas boas para a gente conversar sobre isso. E ainda tem muitas coisas para a gente compartilhar sobre isso. Porque eu quero que a igreja cresça nesse entendimento. Se a gente pode estar firmado em fé de que somos salvos, nós como igreja também podemos nos estabelecer em fé, na mesma obra, sobre a mesma obra, de que nós somos plenamente curados em Jesus. E eu profetizo um tempo de milagres no meio da igreja. Milagres no seu corpo físico, milagres nas suas emoções, milagres em sua mente, em nome de Jesus. Um tempo em que você vai ver, a depressão vai se curvar, o estresse vai se curvar, o câncer vai se curvar, as doenças de todo tipo vão se curvar diante do nome poderoso de Jesus, diante da revelação que você está recebendo da palavra de que você é plenamente curado em Jesus. Eu tenho uma saúde sobrenatural em Jesus. E ponto, eu tenho uma saúde sobrenatural em Jesus. Uma saúde que vai além de boa alimentação ou exercícios físicos. Tudo isso é bom, faça isso, é muito importante. Nós devemos cuidar do nosso corpo físico, fazer exercícios, comer bem, mas eu creio em uma saúde que é ainda superior, que está baseada no favor, no que a palavra diz sobre mim. Eu tenho uma saúde sobrenatural. Eu fui plenamente curado em meu espírito, alma e corpo. João 6, versículos 32 a 35, esses versículos dizem assim: Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E eu fui lá no original para buscar que palavra estava sendo usado aqui quando ele disse vida. Porque a gente sabe que você pode encontrar a palavra vida se referindo à vida biológica, por exemplo, e a palavra no original é bios. De onde vem a palavra biologia, por exemplo, né? Estudo da vida, a biologia que todos nós temos. Você tem bios aí em seu corpo, mas a planta também tem bios, né? Os animais têm bios. Mas não foi bios que Jesus disse aqui. No original ele disse que o pão que desceu do céu, desceu para dar para nós Zoe, a vida do próprio Deus. Não bios, mas Zoe, a vida do próprio Deus. Disse-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Sabe esse pão? O pão da cura? Sabe esse pão que é o alimento básico para os filhos? Esse pão é o próprio Jesus que está em você. Esse pão é o próprio Jesus que foi derramado sobre nós. Esse pão já está dentro de você. E ele emana cura para nós. Escute aqui, Jesus é o pão que dá vida. Jesus é a cura que todos nós precisamos. Jesus em nós é Zoe que opera milagres em bios. Diga assim, Jesus em mim é Zoe que opera milagres em bios. Escute aqui uma coisa, bios não tem poder ou autoridade nenhuma para interferir em Zoe. Você consegue entender isso? Bios não tem poder ou autoridade nenhuma para interferir em Zoe. Mas Zoe tem todo o poder e autoridade para interferir em bios. Zoe, vou falar de novo, Zoe tem todo o poder e autoridade para interferir em bios e mudar e sarar bios. João 10:10, um texto bastante conhecido da igreja, diz assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Foi eu mais uma vez procurar que vida é essa no original. Será que é bios? A vida aqui nesse texto também é Zoe. Zoe, a vida do próprio Deus. Diga, eu tenho Zoe, a vida do próprio Deus operando em mim, operando em nós.
Bios não tem nenhuma influência sobre Zoe, mas Zoe vem e transforma Bios por completo. Mas Zoe vem e cura Bios. Mas Zoe vem e emana saúde, e emana virtude para Bios. Acredite nisso, creia nisso. Você não é mais a mesma pessoa, você sabe, você tem uma nova identidade. A Bíblia fala que na cruz, Jesus se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele se fez maldição para que nós nos tornássemos uma bênção. Ele levou a condenação, toda a maldição, para que nós vivêssemos uma vida abençoada nele, em Cristo Jesus. Você recebeu uma nova identidade, você não é mais um pobre, miserável pecador, agora você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você tem uma nova identidade, e essa nova identidade, ela é cheia de Zoe, a vida do próprio Deus. O pecador não é pecador porque peca, pessoal. O pecador é pecador porque nasceu com a natureza pecaminosa herdada por Adão, diz a Bíblia. Assim como o justo não é justo porque pratica obras de justiça, mas ele é justo porque recebeu uma justiça que nos foi atribuída, diz a Bíblia, em Jesus Cristo. Ele nos atribuiu uma obra substitutiva, ele se fez pecado e por conta dele nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma nova identidade e essa nova identidade agora tem uma nova natureza, Zoe, a natureza, a vida do próprio Deus em nós. Quantos têm isso aí? Quantos sabem que tem isso aí? Ok, então ative isso em você. Você quer ativar Zoe em você? Creia somente, creia somente, creia somente, creia somente e comece a ativar a vida, o poder, a virtude que emana de Zoe, de dentro para fora, para todo o seu ser, para todo o seu corpo, em nome de Jesus. Escute aqui essa comparação. É muito comum que os médicos, eles passem, por exemplo, vitaminas para nós, né? Quando você vai ao médico, e não tem nenhum problema com isso, logicamente, os médicos, pessoal, eles estão do lado de Deus na cura, ok? Os médicos estão do lado de Deus na cura. E por diversas vezes você vai ao médico para fazer uma rotina, né, exames de rotina, e o médico às vezes faz exames, vê algumas taxas, e ele passa algumas vitaminas para que você possa ter o seu corpo, né, mais saudável, para que você possa, sabe, ter todos os nutrientes e vitaminas que o seu corpo precisa para ter energia, para trabalhar, para viver. E ele vai passando, né? Vitamina de tudo quanto é tipo, né? Vitamina D, o que mais, pessoal? Me ajudem aí. Vitamina D, vitamina o quê? K, e aí diversas vitaminas. Normalmente ele receita, né? Essas vitaminas, um comprimido que você toma, 1, 2 comprimidos, e você vai tomando aquilo ali, e você sabe que aquele comprimido que você toma, ele vai dissolver em seu corpo e ele vai liberar para o seu organismo, vai liberar para a corrente sanguínea, vai liberar para o seu organismo aquelas vitaminas, aqueles nutrientes que ele se propõe a oferecer para o seu organismo. Não é assim, pessoal? É assim ou não é? Muitas vezes a gente não consegue via alimentos, né? Todas as vitaminas, nutrientes que a gente precisa, então o médico vai lá e passa essas vitaminas para nos fortalecer, para nos ajudar em nossa saúde. E a gente toma aquela pílula e a gente sabe, né, que ele vai, né, dissolver e vai liberar em nosso organismo todos aqueles nutrientes, aquelas vitaminas que ele se propõe a dar para nós. Escute aqui uma coisa: Jesus em nós é Zoe emanando de dentro para fora o tempo todo, vida para as suas células, vida para o seu sangue, vida para os seus órgãos, vida para a sua pele, juntas e medulas, ossos, nervos, neurônios, sistema nervoso, sistema digestivo e tudo o que você precisar, tudo o que você precisar. Se fica mais fácil para você entender o que é Zoe dentro de nós, entender comparando com uma pílula, com um comprimido que a gente toma e que vai emanar nutrientes e vitaminas para a gente, pense assim: Zoe dentro de você é como se fosse esse comprimido, que ele vai emanando de dentro para fora, saúde para as suas células, saúde para os seus órgãos. Receba, ative Zoe em você e receba saúde em seu sangue, e receba saúde em seus pulmões, saúde em seu coração, saúde na sua pele, saúde no seu sistema nervoso, saúde nos seus rins, saúde no pâncreas, saúde no fígado, saúde em você.
Zoe é isso, dentro de você, de dentro para fora, a natureza do próprio Deus influenciando Bios. Bios não tem poder nenhum sobre Zoe, mas Zoe tem todo o poder sobre Bios. Quer uma vitamina natural que Deus deu para nós, que já está presente em você? É o pão dos filhos, é o próprio Jesus, é Zoe dentro de nós, emanando vida. Você lembra aquela mulher que falou, mas até os cachorrinhos comem das migalhas? Eu quero dizer para você que é filho, que você não precisa viver de migalhas. Você não precisa viver de migalhas. A Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida, Zoe, e vida e Zoe em abundância. Diga, em abundância. Você é filho, você tem o pão disponível para você, o pão da cura, a cura disponível para você. Você tem Zoe dentro de você, e não é Zoe em migalhas, e não é um pedacinho de Zoe, é Zoe em abundância. Ative Zoe em você pela fé em nome de Jesus, e viva a cura. Viva a cura nas suas emoções, viva a cura no seu corpo físico, viva a cura onde você precisar. Onde você precisar. Quantos estão entendendo aqui? Quantos creem? Veja o que diz Atos no capítulo 9, versículos de 32 a 35, eles dizem assim: passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Entrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Em outras traduções, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olhe para mim e creia. Jesus Cristo te dá saúde. Olhe para mim e creia, Jesus Cristo te deu saúde naquela cruz. Jesus Cristo deu para você saúde naquela cruz. Jesus Cristo deu saúde para você naquela cruz. Jesus Cristo deu saúde para você naquela cruz. O inferno vai tentar perturbar a gente o tempo todo. O inferno, ele se levanta o tempo todo, ele não para. Mas a igreja também não para. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Escute no seu espírito agora. O Senhor te dá saúde. Escute em seu espírito agora. Jesus Cristo te dá saúde. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Maria, Jesus Cristo dá saúde para você. João, Jesus Cristo dá saúde para você. Vitória, Jesus Cristo dá saúde para você. Roberto, Jesus Cristo dá saúde para você. Jesus Cristo dá saúde para você. Diga o seu nome, Ivan. Jesus Cristo dá saúde para você. Diga o seu nome, diga: Jesus Cristo me dá saúde. Está disponível para nós, é para hoje, é para agora. Amém? Quantos creem? Isaías 53, o texto da redenção. Nós lemos o capítulo, os versículos 4 e 5. Mas o versículo 1 diz assim, já começa o capítulo dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E logo depois ele vem dizendo, né? Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu pergunto, quem deu crédito a essa pregação? Quem deu crédito à pregação da palavra que diz: você é plenamente curado? Você deu crédito? Você dá crédito? Quantos dão crédito? Diga amém, eu creio. Ok, então eu vou liberar o que a palavra diz. É para você que vai se manifestar o braço forte do Senhor. É para você, é para você. O próprio Jesus, o braço forte, é para você. Levante uma de suas mãos e diga comigo: em Cristo eu sou plenamente curado em meu espírito, alma e corpo. Coloque agora a mão sobre a sua cabeça e diga: em Cristo eu sou plenamente curado, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu sou plenamente sarado, em nome de Jesus.